Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês meio que um vlog de tudo o que eu li no mês de março e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o vídeo de hoje eu comecei a gravar agora aqui no começo do mês e vou fazendo vários takes de tudo que eu vou lendo agora no mês de março, porque é um mês que eu pretendo ler pelo menos 10 livros. Na verdade, eu acho que 10 livros e tá bom. Eu meio que lancei esse desafio pra mim mesmo no final de fevereiro, fiz minha TBR falando sobre os livros que eu ia ler agora no mês de março e eu coloquei 10 livros nessa TBR, então por isso que eu trouxe esse vídeo nesse formato um pouco de vlog, que eu quero meio que vocês acompanhem junto comigo todas as leituras que eu vou fazendo durante o mês. Eu já peguei pra ler 2 livros, tô lendo já agora aqui 2 livros no começo do mês. Bom, já vou falar deles aqui pra vocês, que no caso eu comecei a ler o livro Acotar. Comecei já, peguei esse livro aqui, que eu acho que vai ser o que talvez eu mais me decepcione. Eu tenho expectativas, assim, um pouco alta sobre esse livro, porque muita gente fala muito bem dele. Então eu espero, pelo menos, poder falar bem dele também. Eu li só o primeiro capítulo desse livro, não li quase nada. E assim, o primeiro capítulo não me instigou muito, não. Eu achei a protagonista ali meio... não sei, achei ela meio chatinha no primeiro capítulo, porque ela fica ali falando sobre a natureza e sobre... não é elfos, né? É outro nome. Os féricos. Eu não tô entendendo nada e ela fica só repetindo as mesmas coisas. Já vou falar pra vocês que no começo eu, sei lá, achei meio cringe a protagonista, mas vamos ver o que eu vou achar durante a leitura. Eu realmente espero gostar, não sei, eu acho linda essa edição, já falei isso 1000 vezes. E também, agora eu virei uma pessoa assim que vou ficar panfletando o Audible por muito tempo, pelo menos por 3 meses, que é o tempo que eu tenho de graça. E eu peguei pra ler também Tortarado, que tem lá no Audible pra ouvir, na verdade. Antes de dormir eu pego e ouço um capítulo até terminar esse livro. E eu assinei o Audible agora no final do mês de fevereiro. E eu não tinha, assim, muitas expectativas com a Audible. Eu realmente só assinei porque tem 3 meses de graça. E não tem muitos livros que você pode pegar pra ler, pra ouvir, no caso, o audiobook, que me interesse muito. Então eu acho que em 3 meses já vai ser o suficiente pra eu ouvir tudo que eu quero. Felizmente, Tortarado tem lá e eu quero muito ouvir o audiobook disso aqui. Não quero ler porque blocões de texto, prefiro muito ouvir. Vai ser uma experiência muito melhor. Não comecei ainda, mas vou começar hoje também esse livro aqui, ouvindo o áudio dele, o audiobook. Esse aqui minha expectativa tá muito alta. Eu sei que esse livro não estava nas minhas metas ali, na minha TBR que eu criei de 10 livros, mas ele tá na Audible, então vou passar ele na frente. Eu acho que esse livro aqui eu vou dar 5 estrelas e favoritar. Eu acho que pra Acotar eu vou dar umas 4 estrelas e meia, talvez. Bom, depois eu trago aqui o resultado desses dois. Hoje vou estar indo no cinema assistir Duna parte 2. E eu tô muito empolgado, eu vi muita gente falando muito bem desse filme, não sei o que esperar. Na verdade, sei sim, porque eu li o livro, mas eu acho que vai ser muito bom. E só vou dar uma adiantada aqui sobre as coisas que eu tô lendo. Torturado eu já tô em 20% mais ou menos. Eu acho que Torturado tem um dos melhores começos de capítulo de qualquer livro que eu já li. Gostei muito, muito mesmo do primeiro capítulo dele. E também tô lendo... Bom, vocês sabem que eu tô lendo, mas eu já cheguei em 30% mais ou menos. Não, acho que mais. 40% de Corte de Espinhos e Rosas. Bom, eu posso falar porque provavelmente já saiu o vídeo onde eu falo só sobre esse livro, então eu posso falar que eu tô gostando. Eu não achei que eu ia estar gostando tanto que eu tô gostando. Eu tô achando que esse livro vai ter um plot twist semelhante à da trilogia de Da Eva Bad. Eu tô, assim, muito fiel que isso vai acontecer. Eu acho muito, muito mesmo que isso vai acontecer. E se acontecer eu vou ficar bem decepcionado, mas vamos ver. Tô gostando bastante da leitura. Esse gato aqui, ele simplesmente comeu uma abelha ontem e ficou com o rosto todo inchado, porque provavelmente a abelha picou ele. Mas agora ele tá melhorzinho. Ontem ele tava com a cara bem inchada, mas eu vou tentar deixar aqui. Eu acho que eu tirei uma foto. Vou deixar aqui pra vocês verem como ficou a carinha dele, coitado. A gente tá acompanhando ele, tadinho. Zoro, como você tá? Bom, gente, acabamos de sair aqui do filme. Nós estamos aqui no shopping, tá? Tudo fechado. Bem creepy. E, nossa, muito bom. Eu gostei bastante do filme. Você achou, Felipe? Amei. Foi ótimo. Oi, gente. Hoje estou aqui
acabei de gravar o vídeo de 2 anos do canal, onde eu falei sobre o meu Catarse. Você não sabe, agora eu tenho um Catarse. É o grupo dos tagarelas. Se você quer virar um tagarela, o link tá aí embaixo. Se vocês tiverem a oportunidade, se vocês tiverem a condição de estar me ajudando, se tornar um tagarela, nossa, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo com a sua ajuda. A gente tem o Clube do Livro, tem um WhatsApp ali só da gente, tem também sorteio de livros da sua wishlist, tem várias coisas, tem várias categorias que você pode estar assinando. Se você puder, me ajuda muito e eu agradeço e te amo por você fazer isso. Mas agora eu vou falar sobre Duna, que eu assisti, na verdade, hoje é terça-feira e eu assisti sábado, assisti sábado à noite, e eu preciso falar um pouco sobre o filme aqui, porque também é um filme muito bom, é um filme que eu gostei demais, é um filme que tá todo mundo falando, então também eu vou falar aqui. Duna foi um filme que eu não tava esperando muita coisa, pra ser bem sincero, porque eu gostei do primeiro, mas o primeiro filme também é bem parado. O primeiro filme conta até 54% do livro, do primeiro livro, e o segundo filme conta o resto do primeiro livro, mas o final é bem diferente. O final é muito diferente do livro com o filme. O filme tem, assim, vários elementos que eu gostei muito, principalmente elementos visuais, coisas que você fica imaginando como que seria um cenário ali, uma roupa, a ambientação, como fala? Fantasia, não é fantasia. Não sei, o jeito que as pessoas se vestem do filme também ficou muito legal, ficou muito imersivo. Pequenas coisas que acontecem ali no filme de Duna são puro cinema. São coisas assim que você... Eu não sei, dá uma sensação de nostalgia. Dá aquela sensação também de como se fosse filme muito antigo, sabe? Eu achei bem diferente, gostei muito, mas é também o tipo de livro que se você parar de prestar atenção durante 1 minuto, acabou. Você já não vai saber mais o que vai acontecer pro resto do filme. Se você ler o livro, você consegue entender, mas se você só assistiu o primeiro filme ali e vai assistir o segundo, você tem que ir com 100% da sua atenção, porque se você perder um pequeno detalhe, esquece, você vai se perder com o filme. É um filme bem complexo mesmo, é um filme que vai ter vários nomes, várias nomenclaturas, igual o livro, então é um filme que você facilmente consegue se perder. Bom, é isso, só queria falar sobre isso mesmo. Talvez esse final de semana eu vou pra Aparecida do Norte, assim, totalmente aleatório. Eu consegui... Na verdade, meu pai e minha mãe iam pra Aparecida do Norte, de uma excursão que eles tinham pagado, mas talvez eles não vão conseguir ir, daí vai eu e o Felipe. Talvez ainda, isso é bem aleatório mesmo, talvez aconteça. Se acontecer, eu vou ir nessa viagem ouvir no Sweet Tokyo, no Audible, e lá eu vou ler o livro Mitoses. Vamos ver se vai acontecer. No próximo take vocês vão descobrir. Finalmente terminei de ler Corte de Espinhos e Rosas, e provavelmente já saiu um vídeo só sobre esse livro aqui, então vou passar bem rápido por ele, falando do que eu achei. Se você quer muito saber, vou estar deixando vinculado aqui em cima, aqui em cima, o link do vídeo, pra vocês conferirem tudo que eu achei sobre esse livro, sobre a história dele, sobre as problemáticas que envolve ele também. Sim, eu espero que o vídeo tenha ficado muito bom. Mas Corte de Espinhos e Rosas foi um livro que eu acabei gostando bastante. A única coisa, assim, que não me fez favoritar esse livro foi porque eu não gostei do jeito que a Sarah J. Maas escreve. Porque eu achei a escrita dela bem ruim. Assim, ela sabe contar uma história, ela sabe te envolver numa história, mas eu achei a escrita dela muito ruim. Parece que ela tenta fazer muito frufru. Ela, sei lá, não sabe escrever cor, ela só sabe escrever pedras preciosas. Ela não sabe escrever vermelho, ela tem que falar rubi. O olho do Tamlin não era um olho verde, era um olho cor de esmeralda. Ela não sabe escrever cor. E eu que sou burro de saber pedras preciosas, eu tenho que pesquisar no Google qual que é a cor. Outra coisa que também a Sarah J. Maas faz é... Nossa, ela... Eu não sei qual que é, o que ela pretende com isso, mas, por exemplo, ela escreve o pôr do sol. Ela vai lá e escreve: o pôr do sol tinha cores alaranjadas e fez refletir nos meus olhos essa cor e eu não sei o que sentir, porque... Oh, meu gato... porque me fez me tremer inteira e eu senti todo o calor envolvente do sol e não sei o que. Meu gato caiu ali. É basicamente isso. Eu não gostei da escrita da autora, mas ela sabe muito bem escrever uma história. Eu acho que eu não vou também falar muito mais sobre esse livro. Eu gostei da Fairy, eu gostei da história do livro, eu gostei desse reconto que teve de A Bela e a Fera. Eu sou Team Rysent. Prefiro Rysent do que o Tamlin. Bom, se vocês querem saber mais sobre esse livro aqui, tem o meu vídeo falando sobre ele. Mas assim, por cima eu gostei bastante da história, é uma história que te envolve muito, é uma história que te deixa interessado pra saber o que vai acontecer. Toda essa questão de férico é uma coisa que eu nunca tinha lido antes, foi meu primeiro contato foi nesse livro, gostei bastante dessa temática. Meu único problema realmente foi a escrita da autora, mas assim, da história eu não tenho nada pra reclamar. Talvez um pouquinho do meio, que é meio parado, mas fora isso é muito legal. Toda a questão também que tem depois lá pro final de ter 3 desafios, eu gostei bastante. Na verdade, esse negócio de 3 desafios eu achei assim meio... Por quê? Por que a vilã tem meio que esse botão de autodestruição pra ela perder?
não entendi muito bem isso. Mas fora isso, é uma história que vale a pena. Eu não consegui largar. Eu devorei o livro inteiro, então eu recomendo. Eu sei que muita gente não vai gostar. Isso aqui não é o tipo de leitura que vai fazer todo mundo amar, mas eu recomendo. Eu dei 5 estrelas pra esse livro e só por causa desses pequenos detalhes aí da história que eu não favoritei. Não é assim aquela história que vai te deixar pensando, vai te colocar pra refletir sobre várias coisas. É uma farofa, mas é uma farofa muito bem temperada, então recomendo. Peguei pra ler agora, antes que o café esfrie. Na verdade eu comecei a ler ontem e já tô na metade. Um livro bem curto. Eu não sei se eu gostei muito dessa questão de viagem do tempo que é abordada nesse livro. Eu achei meio qualquer coisa, com, sei lá, vários problemas de enredo. Eu acho que isso me incomodou um pouco nesse livro, mas eu preciso terminar de ler ele pra dar uma nota e ver o que eu realmente vou achar. O povo fala que o final é bem pesado. Eu tô já no terceiro conto. O terceiro conto já começou de uma maneira assim mais pesadinha, que me deixou triste. Vamos ver qual que vai ser desse livro. Finalizei antes que o café esfrie, e eu gostei até dessa leitura, mas eu acho que ele é vendido de uma forma errada, porque aqui esse é um livro que quando eu ouvi tantas pessoas falando sobre ele, eu achava que era um livro que falava exclusivamente sobre alguns contos, sobre viagem no tempo, onde as pessoas iam para esse café e viajavam no tempo. Eu achava que era basicamente isso a história, mas a questão de viagem do tempo nesse livro aqui é presente sim em todos os contos, só que a viagem no tempo em si dura basicamente 1-2 páginas. É bem curta mesmo essa parte de viagem no tempo, mesmo ela sendo abordada em todos os contos e tendo assim várias partes falando sobre viagem no tempo. A viagem do tempo é bem curta. Outra coisa que eu imaginei errado sobre esse livro é que eu achei que ia ser 4 contos ali distintos que se passava nessa mesma ambientação, que era a cafeteria. Mas não é. São 4 contos que se passam no tempo linear. O primeiro conto acontece primeiro, o segundo conto acontece depois. E todas essas histórias têm como base os mesmos personagens, que são pessoas que frequentam essa cafeteria. Eu achei isso bem legal. É bem interessante você acompanhar a rotina dessas pessoas que trabalham na cafeteria mesmo. Só que tem uma coisa aqui que me incomodou um pouco, que fez eu tirar uma estrela, que foi que me falaram, na verdade, que esse livro é muito repetitivo, mas eu não achei ele muito repetitivo, eu achei ele muito cansativo. Essa questão da rotina da cafeteria é interessante você acompanhar nos 2 primeiros contos, mais ou menos, mas depois você já fica cansado disso e já não quer mais saber. As 2 últimas histórias foram histórias bem emocionantes, eu quase chorei. Quem me acompanha sabe que é bem difícil chorar mesmo, mas são histórias bem emocionantes, assim, que me pegou bastante. Por isso que eu gostei desse livro. Eu vi também depois que ele é uma trilogia, tem o volume 2 e o volume 3, mas eu não sei se eu vou pegar pra continuar. Tô pensando ainda sobre isso. É curtinho, dá pra ler bem rápido, mas eu não sei se compensa, sabe? É legal a história, mas mesmo assim não sei se eu tenho vontade pra continuar. Eu dei 4 estrelas e recomendo. Quando eu terminei antes que o café esfrie, eu já peguei pra ler Mitoses e terminei, porque é muito curto, acho que é só um conto de 40 ou 60 páginas. É muito rápido mesmo. E aqui nesse livro vai ser o livro 1.5 da série da trilogia dos executores do Brandon Sanderson. Aqui vai se passar então entre o primeiro e o segundo livro. E como fazia muito tempo que eu tinha lido a trilogia dos executores, eu não lembrava muito, mas esse livro aqui ele consegue te colocar bem a par das coisas que aconteceu no primeiro livro, sabe? Você não pode ler esse livro em hipótese nenhuma antes de ler o primeiro livro. Você vai pegar muito spoiler mesmo, principalmente do final. Nessa trilogia vai contar a história de um universo ali onde surge uma estrela, e a partir do momento que surge essa estrela, que o nome dela é Calamidade, muitas pessoas começam a ter superpoderes. Mas todas essas pessoas que têm superpoderes são malvadas, são pessoas que são super vilões. Então tem um grupo de pessoas que se juntam para tentar combater esses vilões. Pessoas normais, pessoas sem poderes. Aqui nesse livro vai ter a história só de um vilão que aparece na cidade, que é o Mitoses. Ele tem basicamente o poder de se multiplicar, e isso acaba sendo um desafio, mas também acaba sendo uma fraqueza pro vilão. Não vou falar muito porque é muito pequeno mesmo, é um conto, se você quiser ler, você vai ler em um dia, igual eu li. É muito rápido. Infelizmente ele só tem em inglês ainda, não tem ainda em português, mas vale muito a pena. Eu acho que se você gosta da trilogia, esse livro aqui você vai gostar também. Eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Uma coisa que eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou falar agora, é que eu tô lendo esse livro aqui. Em paralelo com as minhas outras leituras, eu peguei esse calhamação aqui pra ler também. Eu tô lendo um capítulo por dia e me arrependi um pouco de estar anotando, porque olha o tanto de marca-página que eu já coloquei. Eu tô na página 160, tô bem no começo mesmo, mas eu acho que até o final do ano eu termino lendo um capítulo por dia. Sobre Torturado, tô bem no finalzinho, eu acho que eu termino essa semana. Tenho certeza que eu termino essa semana. E eu comecei a ler agora Olive Kitteridge, deixa eu mostrar a capa aqui pra vocês no Kindle. Tô lendo
Olive Kitteridge. Tô gostando muito dessa leitura. Eu não sabia o que esperar, eu sabia que a gente vai acompanhar essa personagem que é a Olive pelo ponto de vista de várias pessoas nessa cidade, vai ser como se fosse vários contos, mas o primeiro conto já me pegou, foi um conto muito bom. Eu tô gostando, eu não sei se já vai ter saído um match literário pra eu poder falar mais sobre esse livro aqui. Talvez já tenha saído, então vou falar normalmente sobre esse livro aqui nesse vídeo. Vou continuar com essa leitura e depois retorno aqui pra falar o que eu achei dela com vocês. Eu acho que eu vou falar, né? Se já saiu o vídeo de match literário, vou falar sim. Voltei aqui e acabei de gravar o vídeo de unboxing. E ficou bem legal o vídeo, foi bem cansativo, teve 1h20 de bruto mais ou menos, que vai dar um trabalho bem grande na verdade pra editar depois, mas terminei também torturado e vim trazer aqui pra vocês as minhas opiniões sobre esse livro. Mas antes de falar aqui pra vocês minha opinião sobre Torturado, eu vou aproveitar que isso aqui é um vlog e vou falar algumas coisas pra parecer mais como um vlog, já que tô gravando coisas durante o mês inteiro, vou falar algumas coisas que eu penso, porque eu acho que fica interessante pro vídeo. E a primeira coisa é que eu não fui pra Aparecida do Norte, igual eu falei que talvez eu iria, acabei não indo, mas talvez no final do mês eu vou pra São Paulo, pra capital, porque eu quero fazer algumas coisas lá, conhecer certos lugares, quero ir na We Coffee, quero ir no restaurante, algum restaurante de algum chefe do Masterchef, quero conhecer algumas coisas, quero ir na Liberdade, comprar várias coisas diferentes. Outras coisas que eu queria falar, aproveitando que isso aqui é um vlog, é que provavelmente vocês estão falando assim, nossa, é um vlog, mas você só grava na sua sala. Sim, porque eu fico o dia inteiro aqui em casa, né? Eu trabalho e meu trabalho é home office e é também horário de fábrica. Então eu trabalho 8 horas e 48 minutos por dia, de segunda a sexta. Então não tem como eu sair daqui, não tem como eu ir para outro lugar para gravar para vocês. Então a maioria dos cenários que eu vou gravar nesse vlog vai ser aqui na sala, às vezes no escritório. Não acho que fica tão interessante eu gravar na cozinha, que no caso é aqui. Se você não viu minha casa, meu apartamento novo, como que é, tem um vídeo aí no canal que eu faço um tour por ele. Vou deixar vinculado aqui em cima se você tiver curiosidade. Não dá pra gravar na cozinha, acho que não é interessante, não dá um cenário interessante. Se bem que ela tá organizadinha ali, tem até uma plantinha que o Felipe ganhou de Dia das Mulheres. Nós gays somos também meio mulheres. E também banheiro e quarto fora de questão. Meu quarto tá sempre bagunçado com as cobertas ali pra cima. Talvez se eu colocasse alguns quadros ali, daria um sentido eu gravar no quarto, porque ele é só azul, é uma coisa só azul, não fica tão interessante. Então eu vou gravar a maioria dos takes aqui, na sala mesmo, e alguns no escritório. Se eu for pra São Paulo também, vou gravar meio que uma parte ali falando sobre a viagem. Bom, vocês já sabem, eu não sei. Talvez eu vá no final do mês, no feriado. O que mais eu queria falar? Queria falar outra coisa. Eu queria perguntar também o que vocês acham desse tipo de vídeo pra eu fazer todos os meses no lugar do meu vídeo de lidos do mês. No caso, de vez eu falar parado ali sobre os livros que eu li no mês, tudo de uma vez. Eu fazer meio que esses mini vlogs contando pra vocês sobre as minhas leituras durante o mês inteiro. Eu acho desse jeito mais dinâmico, mais interessante. Outra coisa que eu também lembrei agora que eu queria falar é que eu não sei se vocês gostam muito assim do jeito que eu falo dos livros, porque pra mim é uma coisa muito rápida. Eu acho que eu sou muito dessa geração de querer as coisas muito rápidas, querer um resumo ali de 1 minuto no máximo falando do livro. Por isso que eu tento não alongar muito sempre que eu falo de um livro. Eu tento dar o resumo ali bem rapidinho dele e falar por cima o que eu achei da leitura. Mas eu não sei se vocês gostam muito desse jeito que eu faço os vídeos, ou se vocês preferem que eu me estenda mais em cada livro. É porque eu gosto mais quando é bem rápido, mas também tem casos que eu gosto quando é bem demorado. Por exemplo, o Paulo Hatz, que faz resenhas de 1 hora, eu amo assistir. Acho que é isso. Vocês viram que na minha cabeça vocês só me julgam, né? Qualquer coisa que eu faço é a voz de vocês me julgando. Então, é minhas coisas. Vou falar agora um pouco do Torturado, que foi o último livro que eu li. Eu meio que fui intercalando o audiobook com a leitura. E sobre a leitura desse livro, eu gostei. Aqui nesse livro vai contar a história da Bibiana e da Belonísia. Esse livro aqui é um romance de formação, então a gente vai acompanhar a história delas desde quando elas são crianças até quando elas já são adultas. E um dia, essas duas irmãs, quando elas eram crianças, elas encontram uma faca que ficava entre os pertences da avó delas, e ali na curiosidade, por ser criança, de um objeto totalmente estranho, um objeto que parece que não pertence ali, elas acabam levando esse objeto na boca, e na hora que uma tá tentando tirar da outra esse objeto pra ver, uma delas acaba arrancando a língua fora. Isso daí que elas fizeram acaba sendo uma coisa que é
vai durar a vida inteira das duas, vai perseguir elas a vida inteira, porque a Belonísia não vai conseguir mais falar e a Bibiana vai meio que virar a tradutora dela, vai ser a pessoa que vai ser a voz dela, mas isso tem muita implicação, porque no futuro a Bibiana não vai ficar 100% do tempo com a Belonísia, porque ela vai encontrar um marido, eles vão sair de casa, então a Bibiana não vai ser para sempre a intérprete da Belonísia. Mas esse livro é muito mais do que a história dessas duas irmãs, porque essa história aqui vai se passar um pouco depois do final da era da escravatura, então os escravos tinham acabado de ser libertados, você vai meio que ver como que era a vida das pessoas que eram escravas, e a partir de um momento elas não eram mais escravas, porém elas continuaram sendo escravas, porque elas não tinham lugar para onde morar, e ela acabava sendo contratada para trabalhar. Então essas pessoas trabalhavam nesses campos, nessas plantações de graça, e elas só tinham o direito de um pequeno pedaço de terra onde elas poderiam construir uma casa, que não podia ser uma casa fixa, tinha que ser uma casa feita de barro, que se desse uma chuva, eles teriam que estar ali erguendo de novo essa casa. Eles não podiam ter nada físico, nada de valor, porque qualquer coisa ali poderia ser destruída muito facilmente. Eles também tinham o direito de ter uma pequena plantação. Essa plantação seria tudo que eles teriam para sobreviver, para comer, mas os donos das terras ali, os donos da fazenda, ainda te pegava um pouco desses alimentos que essas pessoas plantavam. Então, além deles trabalhar para esses donos de graça, eles ainda tinham que dar um pouco do alimento e não podiam ter uma construção, uma casa física para eles. Mas esse livro ainda aborda outras questões, como os senhores dessas fazendas meio que tentando converter todo mundo ali para o cristianismo e fazer eles perder a religião que eles têm, as crenças dele. É um livro que eu gostei da leitura, mas eu esperava muito mais. Eu acho que por esse livro aqui ter um hype muito grande, eu acabei meio que desanimando durante a leitura. O começo eu achei bem chato, na verdade. O primeiro capítulo é um dos melhores capítulos que eu já li, assim, na minha vida. É muito bom mesmo o primeiro capítulo. Mas depois, esse livro fica muito maçante. O final, ele ganha, assim, mais um ritmo. Mas mesmo assim, eu acho que não foi tudo o que eu esperava. Eu acho que esse livro aqui eu esperava muita coisa mesmo, porque eu sempre via muita gente falando muito bem dele. Eu gostei bastante, mas não foi 5 estrelas favoritado. Eu dei 4 estrelas e recomendo, assim, pela força que esse livro tem, pela história, pela mensagem que ele passa. Você termina de ler ele sendo outra pessoa. Então, Torturado, eu terminei de ler / ouvir o audiobook, então eu já fui atrás de outro livro, no caso, para eu ouvir o audiobook. Eu fiquei entre Sweet Tokyo e Helena. Eu não sabia quais dois ali eu queria escolher para ouvir por agora. E quando eu vi ali pela Audible que o Sweet Tokyo era narrado pela autora, eu então resolvi pegar Susan Não Quer Saber do Amor. Eu sei que não tem nada a ver, eu queria pegar Sweet Tokyo, mas eu vi que tinha esse livro lá pra eu ouvir, então eu peguei esse livro aqui. Sim, foi de última hora. Susan Não Quer Saber do Amor, que essa daqui é a capa comercial desse livro. Essa aqui é minha edição do Intrínsecos, né? Eu não queria pegar nada assim que eu tivesse que pensar muito, eu já estou lendo, na verdade, Olive Kitteridge, e não quero pegar mais algum outro livro que eu vou ter que pensar pra ler. Eu quero pegar um livro que é qualquer coisinha, um livro bem facinho de ler, talvez uma farofinha, e é isso que eu quero. Uma coisa que eu também não sei se fica interessante no vlog, mas eu vou fazer a partir de agora, é falar o dia, né? Porque eu tô fazendo o vlog durante o mês inteiro, mas não tô falando o dia. Então hoje é dia 15 e eu acabei de terminar Torturado. Na verdade não acabei, terminei faz acho que uns 2 ou 3 dias, mas hoje eu tô gravando aqui, então pra vocês eu terminei agora. Mas hoje, dia 15, eu peguei pra começar a ler também Susan Não Quer Saber do Amor. Já volto aqui com atualizações. Oi gente, hoje já é dia 19 e eu tô aqui com esse fundo totalmente diferente dos outros takes. E eu li alguns livros aí durante esse tempo. Na verdade, eu terminei 3 livros. Terminei Olive Kitteridge, terminei mais 2 também. O Olive Kitteridge foi um livro que eu terminei pro projeto Bookmatch. Então, eu vou falar mais dele, sim, muito mais dele no outro vídeo, que já deve ter saído. Que eu vou gravar hoje, então provavelmente já saiu. Mas eu vou falar aqui um pouco, meio que por cima, sobre o que eu achei de Olive Kitteridge. Em Olive Kitteridge, a gente vai acompanhar a história da Olive, só que esse não é um livro muito comum, porque a gente não vai acompanhar o ponto de vista dela de uma forma linear. A gente vai ter o ponto de vista dela, a gente vai conhecer a história dela pelo ponto de vista dela, mas também a gente vai conhecer a história dela pelo ponto de vista de várias outras pessoas, porque esse livro, Olive Kitteridge, é como se fosse um livro de contos de várias pessoas que estão nessa cidade, que eu não lembro o nome da cidade, mas são várias pessoas que estão nessa cidade, que têm as suas próprias histórias, e em todos esses contos vai aparecer esse personagem, Olive Kitteridge, que é uma mulher que ela é bem cinza, ela é uma pessoa que não é
boazinha e também não é malvada. Ela é uma pessoa que tem os seus motivos pra fazer as coisas que ela faz. Mesmo essas coisas sendo coisas boas ou ruins, a Olive tem os motivos dela, então ela vai lá e faz. Esse é um livro bem melancólico, é um livro que tem uma carga bem pesada. Você termina cada conto assim bem afeiçoado, bem entregue aos personagens que é apresentado no conto. Os contos não são tão grandes, mas mesmo assim você se investe muito com a história, você fica muito apegado aos personagens, sabe? Eu gostei muito disso, da atmosfera que a autora cria. Esse livro, ele chega no ápice dele, pra mim a melhor parte dele é na metade. Acontece uma coisa ali no ponto de vista da Olive que me conquistou muito. Eu fiquei destruído. Foi bem difícil superar. Só que esse é o ponto alto do livro, sabe? Então é como se você subisse essa montanha até chegar nessa parte que é o ponto alto, onde o livro te entrega tudo. E quando eu li essa parte, pra mim era o livro 5 estrelas favoritado. Nossa, amei demais. Mas daí meio que começa a descer a montanha e a autora não supera, sabe? Essa parte do meio. Essa parte do meio é a melhor parte do livro. Meio que quebrou um pouco as minhas expectativas no final, porque é isso, né? O livro entrega tudo no meio, daí depois não acontece mais coisas tão interessantes. Tem contos ali também, depois do meio pro final, que são contos legais. São contos que vão te pegar, são contos que vão te destruir, mas não são contos tão bons quanto o que acontece na metade do livro. Por isso eu acabei dando 4 estrelas e meia pra essa história, mas se o livro terminasse ali no ápice dele, que é na metade, com certeza ia ser 5 estrelas. Ia ser aquela história que ia ganhar muita força dentro de mim conforme ia passando o tempo. Porque é uma história muito diferente, é uma história que me pegou muito e eu gostei demais. Outro livro que eu terminei, que na verdade foi um mangá, foi Nossas Cores, que é o mangá volume 3 do Gengoro Tagami. Eu sei que eu falei muito mal desse mangá aqui no volume 2, mais por causa da editora mesmo, porque a editora coloca esse livro aqui, esse mangá, como aconselhável para maiores de 18 anos, sendo que é basicamente uma história fofa de um personagem que é gay. E eu acho que só porque tem gay nessa história, a editora colocou sendo aconselhável para maiores de 18 anos, que não faz sentido nenhum. 2024 não tem sentido a editora fazer isso. E o volume 2 também me decepcionou um pouco, porque foi mais do mesmo, não avançou muito na história, não achei legal, foi bem qualquer coisa. Porém, o volume 3 entregou tudo. O volume 3 foi um volume muito fofo, foi um volume que eu gostei muito. O final, assim, foi bem quentinho do coração, sabe? Nossa, eu gostei muito dessa trilogia, desses 3 mangás. Recomendo demais se você gosta de Heartstopper, se você gostou do outro mangá do autor do Gengoro Tagami, que é o marido do meu irmão. Eu super recomendo Nossas Cores, que você vai amar, porque é muito fofinho, é muito legal. Eu gostei demais mesmo dessa história. Aqui eu já falei várias vezes, mas vou só repetir. Aqui a gente vai acompanhar a história de um colegial onde ele é gay e ele não é assumido gay pra ninguém. Um dia ele tava ali com os amigos dele foram homofóbicos e ele meio que se sentiu mal com as piadas que os amigos dele estavam fazendo, então ele sai da escola, ele mata as últimas aulas ali e ele vai passear pra meio que refletir sobre ele, sobre tudo. E ele encontra esse cara aqui e ele descobre que esse cara tem uma cafeteria. Ele começa a frequentar a cafeteria desse cara e eles começam a conversar. E esse cara aqui é abertamente gay, então o colegial, eu falo colegial e esse cara porque eu sou horrível com o nome, eu já esqueci o nome de todo mundo. Mas esse cara aqui é abertamente gay e o colegial, ele também quer ser abertamente gay, ele precisa saber como seria a vida dele se ele fosse assumido pra todo mundo. Esse volume 3 redimiu o volume 2, que foi ruim. O volume 3 foi muito legal, super recomendo. Antes de falar da terceira leitura que eu fiz, eu preciso falar uma coisa que meu gato fez essa noite. O Zoro tava atentado e tava pulando de um lado pro outro. Isso antes de eu e Felipe dormir. Nossa, ele tava atentado demais. O que ele fez? Ele pegou, pulou no nosso canto ali, onde a gente deixa os perfumes, e derrubou o perfume do Felipe, que é esse perfume aqui, que é o Chuanchu alguma coisa, e quebrou. Dá pra ver que tá quebrado. Agora, a casa inteira tá cheirando perfume. Eu não aguento mais o cheiro desse perfume. Empesteou tudo, tá horrível ficar aqui. O Felipe, sim, dorme muito rápido. Quebrou o perfume ali, ele limpou, recolheu os cacos, deitou na cama, dormiu. E eu não consigo dormir tão rápido assim, eu demoro muito pra dormir. E eu fiquei sentindo esse cheiro a noite inteira, eu já tô com o estômago embrulhado só de sentir de novo esse cheiro. E esse cheiro agora tá na casa inteira, tá em todo lugar, eu não tô aguentando mais. Tá horrível, tá tudo aberto aqui e esse cheiro não sai. Mas o Zoro sabe que ele fez arte, porque depois que ele fez essa arte, ele ficou ali todo fofinho pra gente ficar fazendo carinho nele, porque ele sabia que ele fez arte, ele fez coisa errada. Ele é muito sem vergonha. Vou falar agora do terceiro livro que eu li nesse meio período. Eu já li 6 livros esse mês, acho que eu já li 6 livros esse mês. O terceiro livro que eu li nesse final de semana foi o livro A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu fiz várias marcações. Eu gostei bastante dessa história, é uma história bem diferente. Ela é escrita em estrofes, não sei como fala isso aqui.
sei lá, como se fosse poemas, que vai contar a história de uma menina onde a mãe dela bate muito nela, a mãe dela meio que só fala mal, e ela cresce com essa mãe, que é uma mãe horrível, e tudo que a protagonista faz nunca é o suficiente. Esse é um livro, assim, bem rápido de ler, eu li em 2 dias, porque é uma forma bem não tradicional de se escrever uma história. Não tem, assim, muito o que falar da história desse livro, porque a história é bem curta, então eu acho que eu vou deixar só vocês com esse pequeno detalhe, onde essa menina, que é a protagonista, ela cresce numa casa que é uma casa totalmente disfuncional, uma casa que deixaria qualquer pessoa maluca. Tem vários problemas no futuro dela, porque aqui a gente vai acompanhar a história dela desde quando ela é criança até quando ela é adulta. Esse livro tem várias passagens que você vai acabar refletindo sobre elas, e o final dele foi um final que eu tive que terminar, parar um pouco e ficar pensando sobre o final, porque é um final que é chocante, sabe? É uma coisa que acontece ali, é literalmente a última palavra. A última palavra desse livro me deixou totalmente vidrado. Eu não sei explicar. A última palavra desse livro aqui vai te colocar pra pensar e refletir o quão doentio foi toda essa trajetória. É estranho. Nossa, é uma coisa que acontece ali no final. Você fica muito reflexivo, porque não é nada normal o que acontece. Não sei, é estranho. Pra mim foi exatamente isso. Eu terminei, eu tive que fechar, ficar assim com aquela cara de paisagem, pensando o que eu acabei de ler. E pra mim, a pequena coreografia do Adeus foi esse sentimento de angústia do que tá acontecendo com a protagonista, também as ações que a mãe dela toma ali, que são ações bem problemáticas, coisas que acontecem no final do livro também, uma coisa que me deixou bem reflexivo, bem perturbado, na verdade, porque a protagonista sempre buscou o amor da mãe, e o jeito que ela acaba aceitando esse amor no final é um jeito bem... Esquece, não vou falar mais nada, leiam pra vocês saber o que eu tô falando. Eu também nem sei se eu entendi, eu espero que eu tenha entendido errado, mas eu acho que não, eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Pra esse livro aqui eu dei 4 estrelas e meia. Eu dei 4 estrelas e meia? Não, eu dei 4 estrelas pra esse livro, pra Nossas Cores eu dei 5 estrelas, e pra Olive Kitteridge eu dei 4 estrelas e meia. Super recomendo esses 3 livros. Agora, eu esqueci de pegar, mas daí no próximo take eu mostro pra vocês. Eu peguei pra ler o livro Reinventando Denise, que é um livro nacional. Eu amo aquela capa, e basicamente o que me fez comprar o livro foi aquela capa e as artes, as ilustrações que tem aquele livro, que eu acho fenomenal, é muito linda. E eu comecei a ler aquele livro, até agora não aconteceu muita coisa, mas eu tô só no primeiro capítulo. Então já eu trago aqui pra vocês atualizações. Gente, tô fazendo uma pausa aqui pra esse take, porque aconteceu uma coisa, acabei de tomar banho, na verdade, mas eu preciso falar com vocês. Eu tava conversando com os outros tagarelas lá no grupo do nosso WhatsApp, e o Alex simplesmente me deixou com muita vontade de pegar pra ler esse livro aqui, que é o The Lost Metal, do Brandon Sanderson. Esse aqui é o livro 4 da Segunda Era de Mistborn. E eu não tinha nenhuma pretensão pra pegar esse livro pra ler agora, assim, nos próximos meses, mas ele me deixou com muita vontade. E agora eu tô pensando se eu pego pra ler ele ou não. Porém, tem uma coisa aí. Eu preciso ler, mês que vem, muitos livros. E dentre esses vários livros que eu preciso ler mês que vem, eu preciso ler esse daqui, que é o livro Edge Dancer, também do Brandon Sanderson. Esse aqui é o livro 2.5 da série dos Relatos da Guerra das Tempestades. E eu quero muito ler ele em abril, porque há rumores que no mês de maio vai lançar o 3º livro da série dos Relatos da Guerra das Tempestades, que seria o 3º livro da série lá dos Caminho dos Seis. E eu quero muito ler esse livro antes de pegar o 3º livro pra ler, porque esse aqui é um livro que se passa entre o 2º e o 3º livro. E eu não consigo pegar The Lost Metal e pegar esse aqui no mesmo mês, porque eu já tenho muitos livros pra ler mês que vem. Então agora eu tô meio que encucado sobre o que eu faço. Eu quero muito ler mesmo The Lost Metal, mas eu preciso ler esse. Não sei o que eu vou fazer. Oi, gente, hoje é dia 23 e eu tô aqui com esse teste agora de cenário novo pro canal. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver se o áudio vai ficar bom. E eu li alguns livros nesse final de semana. Dia 20 eu terminei um livro e dia 21 eu terminei outro livro. Mas antes de falar dos livros, eu preciso falar algumas coisas pra vocês. Eu acho que alguns takes pra trás eu falei que eu ia pra São Paulo, mas não vou mais pra São Paulo. Surgiu aí uma excursão pra praia, então eu vou ir pra praia esse final de mês, no feriado que vai ter agora. Então eu não vou mais pra São Paulo, eu vou pra praia. Acho que é Florianópolis que eu vou acabar indo. Outra coisa que também tá me deixando um pouquinho maluco é que eu tava conversando com os apoiadores do canal, no nosso grupo lá do WhatsApp. E como eu disse ali nos takes pra trás, eu fiquei muito em dúvida se eu pegava mês que vem pra ler Edge Dancer ou The Lost Metal, do Brandon Sanderson. Mas agora ainda surgiu a dúvida se eu pego pra ler Warbreaker. Pera aí que eu tenho que tirar meu gado aqui, senão não vai deixar eu gravar o vídeo. Dá tchau pro pessoal.
Gente, talvez o Zorinho vai ganhar o irmão mês que vem. Vamos ver. Já deixei algumas dicas pra quem tem 2 gatos e teve toda essa questão de aproximação. Não é aproximação, adaptação. Quem teve 2 gatos e teve essa questão de adaptação entre um gato e outro, já deixa algumas dicas aí que eu acho que o Zoro vai surtar. Eu nem lembro o que eu tava falando mais. Bom, não lembro. Então vou falar agora dos livros que eu li agora no final de semana. Dia 20 eu peguei pra ler... Acho que eu já tinha até falado que eu tinha pegado pra ler esse livro, mas eu terminei ele já, que é o Reinventando Denise. Fiz algumas marcações. Esse aqui é um livro que eu gostei bastante da leitura. Na verdade, assim... Não gostei tanto assim da leitura. Foi uma leitura ok. Aqui nesse livro vai contar a história da Denise, que um tempo atrás ela se mudou da cidade dela. Ela morava acho que em Natal e ela foi pra São Paulo de uma hora pra outra. Ela não avisou nenhum dos amigos dela. Ela simplesmente pegou o avião, fez uma postagem falando o último que sair apaga a luz e se mudou de cidade. Depois disso ela perdeu meio que contato com esses amigos. Daí um dia ali, um pouco mais pro futuro, 5 anos depois na verdade, uma das amigas dela que ela deixou pra trás ia se casar. Essa amiga foi deixada no altar e a Denise aparece nesse casamento. E bom, daí meio que retorna a amizade de onde parou. Só que tem vários problemas, né? Porque a Denise saiu sem falar pra ninguém. Então eles têm meio que esse ponto aí que eles precisam trabalhar, que é meio que uma coisa que não ficou fechada, não ficou muito bem explicada. E basicamente essa é a premissa desse livro. Se eu falar um pouquinho mais, vocês tomam spoiler, porque ele é bem curtinho mesmo. Ele é, assim, cheio de ilustrações no meio. Eu achei isso bem legal. Todas as ilustrações foram feitas pelo autor. E o traço que ele tem é um traço que eu gostei bastante. Achei bem lindo. Só que o problema desse livro é que parece que ele tá o livro inteiro faltando alguma coisa. Então você tá lendo ali, só que parece que tem coisas que não estão se encaixando, sabe? Parece que você ficou de fora de alguma piada ou ficou de fora de alguma coisa que aconteceu que você não sabe o que é essa coisa. Tem também uma questão de, sei lá, uma coisa meio que mágica que acontece. Eu não sei muito bem explicar qual que foi essa coisa que ficou faltando, mas eu senti que durante a leitura inteira desse livro faltou alguma coisa. Eu também não achei o final lá aquelas coisas e... não sei. Eu acho que é um livro bem mediano mesmo. Eu dei... Não lembro quantas estrelas eu dei. Vou ver. Peraí, vou ver rapidinho. Eu dei 2,5 estrelas pra esse livro. Tá vendo ali aquele negócio ali no computador? Aquele ali é meu Notion, é o que eu uso pra anotar todas as minhas leituras. Eu tenho ele desde 2018, eu vou marcando todos os livros que eu vou lendo, os livros que eu favorito, quantas estrelas eu dei para os livros, quantas páginas, eu faço isso desde 2018. Bom, eu gosto muito de me organizar assim, eu prefiro o Notion do que o Scooby, mas eu também deixo sempre meu Scooby muito atualizado. Vou fechar ali porque não ficou muito bonito no cenário. Mas então, Reinventando Denise, eu dei 2,5 estrelas porque eu fiquei muito com esse sentimento de que faltou algo nesse livro. Depois que eu terminei esse livro, eu comecei a ler esse livro aqui, que é O Vento pela Fechadura, do Stephen King. Se vocês apoiassem o canal, vocês saberiam todas as leituras que eu tô fazendo e quando eu vou terminar uma leitura, e quando eu termino, e quando eu começo uma outra. E vocês me ajudam também a escolher minhas próximas leituras. Então, apoia o canal. O link tá aí embaixo, não custa nada. Você dá uma clicadinha ali, só um piripaque ali, já vê os benefícios e não custa nada. Não sei, eu comecei a ler esse livro aqui. Esse aqui é o livro 4.5 da série de A Torre Negra. Eu resolvi pegar esse livro antes de pegar o livro 5, mas é como se fosse um livro de contos falando um pouco mais sobre o passado do Roland, que é o pistoleiro principal da história. Nesse meio tempo aí que eu comecei a ler esse livro, eu terminei outro livro, que foi o livro Susan Não Quer Saber do Amor, que eu tava meio que lendo esse livro e acompanhando o audiobook. Essa aqui é a capa comercial. E esse aqui é um livro de romance, é quase que um drama, só que é bem diferente do padrão, porque aqui a gente vai acompanhar a Susan. A Susan é uma pessoa muito pragmática. Se vocês já assistiram The Office, vocês conhecem a Angela, provavelmente, se vocês assistiram. A Susan é a Angela, assim, do começo ao fim é o mesmo personagem, sabe? Tem o mesmo corte de cabelo, é baixinha, só usa cinza, aquele tipo de roupinha que é como se fosse terninho. As falas que a Susan tem é as mesmas falas que a Angela teria em The Office. É exatamente o mesmo personagem. Então, se você gosta de The Office e você gosta do personagem Angela, você vai gostar desse livro aqui. A Susan é aquele tipo de personagem que fala o que é certo, o que ela acha que é certo. Ela é aquela pessoa pragmática que vai trabalhar e ela se sente incomodada quando as pessoas estão falando com ela, porque ela quer trabalhar, tenta sempre falar coisas pra melhorar o trabalho dela, coisas pra tirar tempo de diversão, assim, tempo de café, por exemplo, das pessoas, pra ela trabalhar, porque ela é esse tipo de pessoa que gosta de trabalhar e ela tem tudo, assim,
na régua, ela sabe tudo que ela tem que fazer, tudo que ela vai falar. É esse tipo de pessoa. Esse é o personagem da Angela, na verdade da Susan. E no começo do livro, a Susan perde a mãe dela, e no testamento, a mãe dela meio que deixa a casa pro irmão. Então a Susan começa a correr atrás dos direitos dela, direitos entre aspas, pra falar que a casa tem que ser dela e do irmão, e não só do irmão. Então ela vai fazer de tudo, conversar com pessoas, falar que a mãe dela não estava na saúde mental adequada pra fazer esse tipo de testamento, porque o testamento que ela escreve deixando a casa pro irmão é um testamento que ela escreve uns 3 dias antes de morrer. Então ela acha tudo meio suspeito e ela vai atrás de advogado, conversar com pessoas pra tentar provar que a mãe dela estava sendo coagida pelo irmão. Então basicamente essa é a história desse livro. E também a Susan no começo do livro ela já fala que ela também tá grávida. Então a gente vai acompanhar a Susan grávida correndo atrás desse problema que a mãe dela causou quando morreu. Assim, a história desse livro, por ser um livro meio que de romance, não é tão focado no romance. A Susan é um personagem bem difícil. Eu acho que a Susan é a romântica. Não deixa claro no livro, mas ela parece ser um personagem aromântico, não assexual, mas aromântico. E eu gostei muito do livro, assim, tem vários plot twists, o final tem um plot twist que eu não tava esperando, e eu gostei muito dessa história, mas ela tem um problema muito grave, que é uma história muito gordofóbica. A autora resolveu usar certas palavras pra representar personagens gordos que me incomodou muito, e eu sou uma pessoa que é muito difícil achar problemática em livro, e eu vi essa problemática nesse livro. Pra vocês terem uma ideia quão escancarada que tá a problemática aqui. Toda hora a autora usa palavras como roliça, enxuta e, assim, fala coisas totalmente desnecessárias, como, por exemplo, um personagem gordo sobe a escada, ela fala, como que esse personagem conseguiu subir Como esse personagem conseguiu subir a escada sem suar? Ou assim, coisas muito escancaradas mesmo. Por exemplo, o personagem tá comendo, é um personagem gordo. Ela fala, nossa, o personagem começou a comer e sem olhar pra mais ninguém, só focou na comida. E falava com a boca cheia de comida. E todos os personagens que são gordos são tratados da mesma forma pela autora. Todos. E tem muitos aqui no livro. Então isso me incomodou bastante. Por isso que eu tirei uma estrela inteira desse livro. Apesar da história ser muito boa, tem esse problema que me deixou muito incomodado. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Eu recomendo pela história, porque é uma história bem diferente. Se você gosta da Angela do The Office, você vai amar a protagonista desse livro. Mas é um livro com essa problemática que, assim, é muito, muito escancarada. É uma problemática que você vai ler e você vai se incomodar. Então essa aqui foi outra leitura que eu fiz. Dia 21 eu terminei ela. E quando eu terminei esse livro, eu peguei pra ler Helena, do Machado de Assis, pra eu meio que intercalar a leitura com o audiobook. E tô bem no começo, eu não sei se vou conseguir terminar esse livro esse mês ainda. Porém, tem uma coisa que eu tô meio que em dúvida, porque como que eu vou pra praia, eu não acho que eu vou terminar esse livro até quarta-feira, porque eu vou começar a viagem na quarta-feira de noite. Então, eu tô pensando em meio que dar uma pausa nesse livro pra ler Boa Noite Pum Pum, porque é um mangá, dá pra ler sossegado em 3 dias. E quando eu estiver na praia, eu acho que eu quero ler esse livro aqui, antes que o verão acabe. E na viagem, no trajeto da praia, eu quero ouvir um audiobook também, porque eu vou de ônibus e vai ser muito longe, então eu quero ouvir Sweet Tokyo. Quero ouvir Sweet Tokyo enquanto eu estiver fazendo a viagem. Mas basicamente isso, depois eu trago aqui outro take falando mais sobre os andamentos das minhas leituras desse finalzinho de mês. Gente, eu sou meio burro, porque eu vim cortar o cabelo. E eu simplesmente esqueci que eu ia cortar o cabelo hoje. Se eu tivesse lembrado, eu não teria gravado o vídeo que eu gravei de Acotar, nem gravado o take anterior, nem gravado os 3 shorts que eu gravei hoje de manhã, porque eu cortei o cabelo agora. E deveria ter gravado agora depois que eu cortei o cabelo, mas eu simplesmente esqueci. Mas enfim. Vamos embora. Depois eu... Bom, não sei, depois eu volto aqui. Oi gente, hoje é dia 27 e hoje vai ser o dia que eu vou viajar. E vou deixar esse cara aqui sozinho, tudinho. Gatinho de madame vai ficar sozinho. Então, comprei ração pra ele, porque ele come muito. Eu e o Felipe vai ficar 4 dias na praia, a gente vai pra Floripa. O nome da praia eu não lembro, começa com C. Canavieiras? Acho que é Canavieiras. Mas tem um update, porque eu terminei o mangá Boa Noite Pum Pum. Antes de eu terminar o livro da série da Torre Negra lá, o livro extra, eu peguei esse mangá pra ler, terminei ele em um dia, porque eu tava com muita vontade de ler ele. E, nossa, é muito bom o mangá de Boa Noite Pum Pum, eu super recomendo, embora tá um pouco esgotado agora. Eu tô com um pouco de medo de nunca achar o volume 5, nem o volume 6 pra comprar, mas o volume 2 eu terminei de ler e é muito bom. Os traços desse mangaka, assim, é fenomenal. É muito realista, mas ele mistura coisas muito cartunescas junto. Daí tem uns negócios assim, bem macabro, sabe? Umas fisionomias que ele desenha, que é bem macabra mesmo. Eu acho bem legal o jeito que esse mangaka trabalha com as ilustrações.
E a história não fica pra trás, sabe? A história é muito boa, é uma coisa bem dramática, tem algumas partes assim que são bem pesadas também. Eu tô gostando muito dessa série e eu espero pegar o volume 3 já pra ler mês que vem. Volume 2 de Boa Noite Bumbum, super recomendo, eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. Daí eu continuei a ler o livro lá da Torre Negra, O Vento pela Fechadura, já tô em 50% mais ou menos, acho que eu tô em 45% na verdade. Tô gostando, eu cheguei numa parte da história que o Roland, que é o protagonista lá, que é o pistoleiro, ele tá contando uma história pro pessoal dele, pro grupo dele, e dentro da história que ele tá contando outra história. Então tá uma vibe meio Inception, sabe? Onde tem o sonho e eles estão no sonho dentro do sonho, dentro do sonho. Eu tô basicamente nessa parte do livro, onde a gente tá na história, dentro da história, dentro da história. É uma coisa mais ou menos assim. Tá bem interessante. Helena, eu tô no capítulo 4 ainda, tô bem no começo. Mas como na viagem que eu vou fazer a gente vai de ônibus, vai ser uma viagem bem longa, vai dar mais ou menos umas 13 horas, que é muita coisa. Eu vou ouvir bastante do audiobook, então eu pretendo terminar o audiobook e terminar também o livro O Vento pela Fechadura, que eu vou levar meu Kindle também pra ir lendo. Terminar tudo na viagem, eu espero conseguir. Vou fazer aqui meio que um unboxing, abrir a ração do Zoro com vocês. E o Zoro, ele tá todo felizinho aqui, mas mal ele sabe que mês que vem ele vai ter que dividir todas as coisas dele, porque talvez vai vir aí o irmãozinho dele. E o Felipe quer dar o nome do irmãozinho dele de Shanks. Eu quero dar muito de Frank. E agora eu vou falar só pros fãs de One Piece. Vocês acham que tem que ser Frank ou Shanks? Porque Shanks, eu não gosto muito do Shanks. Eu gosto mais do Frank do que do Shanks. Então, bom, não sei. O que vocês acham aí? Exclusivamente pros fãs de One Piece. Ah, ele é muito fofo, Zorinho. Olha a sua ração. Olha a sua raçãozinha. Vai comer um monte? Meu Deus do céu. Tadinho do Zorinho. Vai sofrer muito mês que vem de ser irmão mais velho. E também, como a gente vai fazer viagem hoje, eu pretendo agora pegar os livros que eu quero sugerir pro Clube do Livro com os apoiadores. Então vou pegar os livros aqui e vai ter uma votação pra gente escolher qual que vai ser a primeira leitura do nosso Clube do Livro. Eu já tenho em mente qual que eu vou pegar e vou mostrar acho que aqui pra vocês esse processo. Bom, os livros que eu quero pegar, um dos livros é Sweet Tokyo, porque eu vejo muita gente falando bem desse livro aqui. E também tem o audiobook dele na Audible, então se alguém tiver a Audible fica mais fácil e mais barato para ler esse livro. Outro livro que eu quero escolher, que vai pra votação, é A Queda da Casa Morta, porque esse aqui é uma releitura da série, do livro do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa Usher, com uma vibe meio The Last of Us, e ele é bem curtinho também, e eu acho que vai ser bem legal. Outro livro, esse aqui eu tô meio que em dúvida se eu ponho ou não, que é Dolores Claiborne, porque esse livro tá bem carinho, então não sei se eu vou colocar ele pra votação, mas eu acho que eu vou colocar ele também, então já vou deixar aqui separado. O livro que eu mais quero ler, Colapso, esse aqui também vai pra votação. Ele é um livro que vai ter, assim, uma vibe de fim de mundo, e eu tô muito nessa vibe, tô assistindo aquela série, O Teorema dos Três Corpos, e tô amando aquela série. Eu até pensei em colocar o livro do Teorema dos Três Corpos pra essa votação do Clube do Livro, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu já vi um pessoal reclamando que é uma série, uma trilogia muito difícil de entender o que tá acontecendo, então vou pular. Mas Colapso também vai pra lista de votação. E o último livro, eu não lembro qual que é. Ah, vai ser esse aqui. Antes que o verão termine. Porque também, bom, um livro nacional lá pra gente votar. Eu acho que vai ser bem interessante, é um livro de contos e vai ter bastante coisa pra gente falar sobre esse livro aqui na reunião que vai ter no final do mês com os apoiadores. Comenta aí embaixo qual desses livros vocês acham que vai ser o escolhido para o Clube do Livro dos apoiadores. Escolha um Colapso. Gente, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha esse gato. Ele nem cabe mais aqui em cima e ele fica tentando subir e escalar em cima dos livros e ele fica querendo comer os livros agora. Mas quando ele era pequenininho, aqui era o lugar preferido para ele dormir. Agora ele não cabe mais. Oi, gente, hoje é dia 28, primeiro dia da nossa viagem. Tá na vibes. E a gente veio no negócio de lavanda. Aqui o nome é Red Door, é uma coisa assim. E, sinceramente, aqui eu prefiro chegar a hora da praia. Mas na viagem, eu jurando que ia ouvindo Helena na viagem, mas comecei a ouvir o primeiro capítulo ali, na verdade o capítulo 9, que era o que eu tava, e eu não tava entendendo mais nada que tava acontecendo. Daí eu fui olhar o celular de novo pra saber qual capítulo que tava acontecendo ali, já tava no 11, e eu dormi no caminho. E daí agora tem que voltar alguns capítulos pra pegar a história
onde eu parei. Mas não sei se vai rolar de eu terminar de ler até o final da viagem, porque eu começo a ouvir aquilo lá e durmo. Mas é isso. Só um pequeno update aqui pra vocês. Oi, gente. Hoje já é dia 29, eu acho. E hoje foi nosso primeiro dia de praia. E eu já tô só bagaceira aqui. Eu não gravei muito porque eu tô muito nessa vibe de aproveitar. Mas tá bem gostoso. A gente tá em Carambeí. Não, pera aí. Canavieiras, em Florianópolis. E tá sendo bem gostoso. A água tá bem gelada. Tá muito, muito gelada. Já é umas 6 horas da noite e a gente agora vai andar no centro ali, comprar algumas coisas. E vou atualizar um pouco sobre Helena, que eu tava lendo no ônibus, mas acabei dormindo. O Felipe tá tomando banho, então se vocês estiverem ouvindo barulho aí de água, é o banho que o Felipe tá tomando ali do lado. Mas sobre Helena, eu tô bem no finalzinho já do livro, eu tive que voltar alguns capítulos do audiobook, porque eu dormi. E eu jurando que ia conseguir ouvir tudo só na vinda pra cá, mas dormi que foi uma beleza. Já tô no finalzinho, falta 3 capítulos, eu tô gostando bastante. Na verdade, sim, eu tô gostando do livro, mas a Helena, eu acho que ela é só uma menina assim, tão galera, sabe? Eu sou galera, eu sou divertida. Agora eu não sou mais parte da família por causa disso daqui. Sei lá, eu tô gostando do livro, porque tem algumas cenas, algumas partes ali que são interessantes. Mas a história da Helena em si, eu tô achando bem qualquer coisa. Vou com certeza terminar o audiobook agora na volta. E sobre O Vento pela Fechadura, que é o livro 4.5 da série de A Torre Negra, eu li bem pouco também, porque eu tô só dormindo e aproveitando a praia e os lugares aqui. Ontem a gente tava em Curitiba. Acho que é Curitiba ou Campinas, não sei. As duas cidades ficam assim no mesmo lugar na minha cabeça. Eu sempre confundo, mas provavelmente é Curitiba, que é mais perto aqui de Florianópolis. Acho que é Curitiba. A gente tava em Curitiba, a gente foi num churrasco coreano que teve, foi bem gostoso. Nossa, tinha muita comida boa, comi muito, muito mesmo. E Curitiba foi basicamente isso. E também a gente foi naquele jardim botânico, alguma coisa assim. Foi bem bonito. E agora eu pretendo aproveitar um pouco a praia, talvez eu faça alguns takes lá, algumas partes do vlog na praia, só mostrando um pouco pra vocês. E é isso. Vou terminar de ler Helena ainda esse mês, com certeza. Daí eu falo pra vocês o que eu achei do livro. Oi, gente. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu espero que sim. Mas, se não estiver conseguindo me ouvir, aí eu não vou postar isso aqui. Mas, basicamente, a gente tá aqui na praia de Jurerê, que é do lado da praia onde a gente tá com o hotel, né? Eu tô com medo do vídeo perder a monetização. Eu não sei se perde monetização ou não, mostrando um monte de gente assim, né? Espero que não, vamos ver. Mas também se tiver o áudio bem ruim, não vou mostrar nada. Eu vou cortar isso aqui. A gente veio aqui pra essa praia porque a gente tava em Casnavieiras. Canasvieiras. Só que lá ela tava meio suja. Não tava suja. Mas não é tão bonita a praia de lá. A gente veio pra essa praia aqui, que é bem mais bonita, é cristalina a água. A gente tá passando o dia aqui. A gente ficou umas 4 horas no mar e agora a gente tá dando uma caminhadinha porque tá sendo nossa vibe. Já estou aqui em casa e felizmente eu posso dizer que eu consegui ler os livros que ficou pendente pra mim. Então eu terminei O Vento pela Fechadura e também terminei Helena. E fiquei bem feliz por ter terminado tudo que eu queria ler durante esse mês aí de março. Começar com o primeiro que eu terminei, que foi O Vento pela Fechadura. Esse livro aqui, acho que como eu disse em algum take anterior aí, ele é um livro que vai contar uma história que o Roland conta pro grupo ali dele durante uma borrasca, acho que é o nome. Acho que é borrasca mesmo, que é como se fosse uma tempestade muito, muito forte que acontece aqui nesse universo e basicamente o clima fica muito frio, as árvores começam a estourar e tem um vento também muito forte, então é uma tempestade muito, muito perigosa se você não tiver algum abrigo. O grupo do Roland acha um abrigo e pra passar esse tempo dessa borrasca, o Roland começa a contar uma história que aconteceu no passado dele, que foi quando ele enfrentou um troca-pele, que é como se fosse uma pessoa que consegue se transformar em um animal, em um bicho gigante. E quando ela se transforma nesse bicho, ela mata várias pessoas. E no meio dessa história do troca-pele que o Roland tá contando, ele conta outra história. Então é meio que uma história dentro da história que você vai ter aqui, que é a história do Vento pela Fechadura, que eu gostei muito dessa parte, acho que a maior parte do livro. É como se fosse um conto ali, que também vai falar sobre a borrasca, e também vai falar sobre um troca-pele, vai falar sobre mago e magia, e também vai aparecer o Random Flag, que é o Homem de Preto. É legal que você pega várias referências que acontecem nos outros livros, no caso até o livro 4, né? Esse aqui é o livro 4.5, eu já devo ter falado isso 1 bilhão de vezes. Nossa, eu amei muito a leitura, é muito gostoso, assim, eu já tô muito apaixonado pela história do Roland. A história de A Torre Negra já tá muito forte em mim. Eu terminei o primeiro livro, eu não tava dando nada pra essa série. Daí o segundo eu já terminei e já foi muito melhor. Daí o terceiro eu terminei e já fiquei apaixonado. E o quarto, então, nossa, já
tô viciado. Tá virando uma das minhas séries favoritas da vida, a série de A Torre Negra. Tô doido pra pegar agora o livro 5, o livro 6 e o livro 7, que é o último. Eu já tô muito acostumado aos personagens, eu já me importo muito com eles. Eu gosto muito do Roland e do grupo dele. Não sei se posso falar muito do grupo, porque eles só aparecem a partir do segundo livro, então talvez seja um spoiler, então não vou falar muito sobre isso, mas é bem legal. Eu tô gostando demais dessa história e não vejo a hora de pegar o próximo volume pra ler. Eu super recomendo você ler esse livro aqui depois que você termina o livro 4, porque ele começa exatamente onde o livro 4 termina. Daí eu terminei também no ônibus de volta pra casa. Eu terminei de ler Helena e, nossa, foi cansativo, tá, essa viagem. Porque a gente saiu de lá pra pegar o ônibus pra voltar pra minha cidade, no caso é Florianópolis, pra voltar pra essa cidade que é no interior de São Paulo, que no caso é Araçatuba, que é a cidade que eu moro. Foi muito, muito cansativo, porque a gente saiu de lá 1h da tarde no domingo e chegou aqui 8h30 da manhã. Na segunda-feira. Eu já cheguei, já tinha reunião pra fazer, porque eu já cheguei no horário de trabalho. Então, eu basicamente cheguei, não consegui nem tomar banho, nem escovar os dentes, nem nada. Fui participar da reunião ali. Foi assim, chegar e ter que trabalhar. Não teve aquele espaço pro descanso. Foi bem, bem cansativo, mas foi bem gostoso. Aproveitei bastante. E quando cheguei, o Zorinho já tava bem revoltado. Acho que por a gente ter deixado ele sozinho por um tempo. Na verdade, ele não ficou sozinho, né? Veio uma amiga nossa aqui dar comida pra ele e ficou um tempo também com ele. Mas ele ficou bem triste. E hoje ele só tá me mordendo e não para. Agora ele tá escondido embaixo da cama, eu acho, não sei. Mas vamos falar sobre Helena, que foi o livro que eu terminei de ouvir o audiobook dele quando eu tava voltando aqui pra minha cidade. Helena vai contar a história, bom, da Helena. Aqui o livro começa quando um patriarca ali de uma família morre. E quando ele morre, ele deixa no testamento que ele tem uma filha, o nome dessa filha é Helena. E essa filha vai começar a morar ali na casa, na mansão deles, e vai ter que viver com o resto da família. Que no caso é um filho, esse patriarca tem esse filho e uma irmã. Eu sou horrível de nome, eu não vou lembrar os nomes, tá? Mas é Estácio, acabei de ver aqui. O nome do filho dele é Estácio, que é irmão da Helena. O Estácio não fica muito relutante, como esse é o último desejo do pai dele que ele teve em vida. Ele aceita a Helena como irmã, enquanto a irmã do patriarca, que eu não vou lembrar o nome, ela já fica Úrsula. Vi aqui também. A Úrsula, ela fica um pouco relutante no começo, mas a Helena é uma pessoa muito instruída, ela é uma pessoa muito boazinha, então a Úrsula acaba se apegando bastante a Helena. Esse livro, eu não gostei muito dele, porque a gente vai acompanhar a história da Helena, a gente vai acompanhar todo esse mistério, porque meio que tem um mistério em volta da Helena, ela anda recebendo umas cartas e ela fica muito triste quando vê essas cartas, ela fica bem introspectiva, e o Estácio meio que quer saber de quem que é essas cartas, e quer saber o que tá acontecendo, quem que tá mandando essas cartas pra Helena. O Estácio meio que tem um crush na Helena, e a Helena também tem um crush no Estácio, porém o Estácio ele é prometido pra outra mulher, e a Helena acaba sendo prometido para outro cara, e os dois também têm essa questão de eles serem irmãos e não poderem se relacionar, embora os dois se amem, tá na cara que os dois se amam. A história da Helena é uma história muito chata, não tem nada demais. Esse mistério também não tava me importando muito, o romance ali que é meio que proibido também não tava nem aí. É uma história que não tem nada, sabe? Não tem assim nada de inovador. O que tem de legal nesse livro é alguns conceitos que surgem durante a leitura, algumas coisas que são mencionadas, algumas perspectivas diferentes que você acaba tendo, que te coloca um pouco para pensar sobre certos assuntos, mas fora isso, esse livro não tem nada demais. Eu fiquei bem decepcionado porque eu achei que ia ser o livro que eu ia amar, porque muita gente falou que esse livro aqui é muito bom, que era um dos melhores livros do Machado de Assis, mas eu não achei isso. Eu achei um livro bem qualquer coisa, a história da Helena pra mim tava nem aí, o final me surpreendeu um pouco, eu não esperei de jeito nenhum o jeito que esse livro ia acabar. Mas fora isso, é um livro que não me surpreendeu, é um livro que não me agregou nada, sabe? É um livro que eu achei bem chato, bem chato mesmo. Eu só dei uma nota assim muito baixa, porque realmente tem algumas coisas ali que são bem pontuais, bem poucas na história também, que te coloca pra pensar. Mas fora isso, esse livro eu achei chato. Então eu dei 2,5 estrelas. Eu não falei, mas para O Vento pela Fechadura eu dei 5 estrelas. Bom, esse mês eu acabei batendo o meu recorde da minha vida. Eu acabei lendo 12 livros. Eu nunca tinha lido 12 livros em um mês, meu máximo era 9. Eu fiquei muito feliz quando eu li os 12 livros. Eu vou mostrar agora aqui todos os livros. Eu vou falar a nota que eu dei pra eles. Corte de Espinhos e Rosas foi o primeiro livro que eu li esse mês. Eu dei a nota 5. Depois... como que eu vou tirar aqui?
Antes que o café esfrie, dei a nota 4. O terceiro livro que eu li esse mês foi Mitoses, eu dei 3,5 para esse livro. Torto Arado, esse livro foi um pouco decepcionante para mim, eu esperava muito mais, mas acabei dando 4 estrelas. Olive Pteridge, que eu não tenho físico, li no Kindle, dei 4,5. Nossa Parte de Noite, dei 5 estrelas, foi uma ótima conclusão para essa trilogia. Pequena Coreografia do Adeus, eu dei 4 estrelas, foi um livro bem interessante, bem diferente também. Reinventando Denise, eu dei 2 estrelas e meia, achei um livro bem fraquinho. Susan Não Quer Saber do Amor, eu dei 3 estrelas e meia, é um livro que tem muita gordofobia, que me incomodou bastante. Boa Noite Pum Pum, 5 estrelas, perfeito esse mangá. O Vento pela Fechadura, 5, acabei de falar. E Helena, 2 estrelas e meia. Então, no final do mês, eu acabei lendo esses 12 livros aqui. Vou pegar pra vocês. Ui! Bastante coisa, fiquei muito feliz e eu li um total de 3.392 páginas. Bom, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo se vocês gostam desse formato de vídeo, porque daí eu trago mais vezes. De vez trazer aquele vídeo falando sobre todos os livros no final do mês. Eu trago esses vlogs que eu vou gravando sempre que eu termino um livro. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.